Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Parábola do semeador. Reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E, dizendo isso, exclamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus falava em parábolas. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Explicação da parábola do semeador. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diótrida. O que Davi predissera na pessoa de Cristo, conforme os Salmos, abrirei em parábolas a minha boca, é o que o Senhor cumpre nesta passagem, e por isso é dito: reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. Ora, o Senhor fala por meio de parábola, em primeiro lugar, para tornar os ouvintes mais atentos, pois costumavam os homens exercitar sua inteligência nas coisas obscuras, ao mesmo tempo em que menosprezavam as manifestas, e, em segundo lugar, para que os indignos não apanhassem o sentido místico das suas palavras. Orígenes. É muito significativo, portanto, que o evangelista diga, reunindo-se numerosa multidão, porque não são muitos, e sim poucos, os que entram pelo caminho estreito e encontram o caminho que conduz à vida. Por isso, Mateus diz que, fora de casa, Jesus ensinava por parábolas, e que dentro da casa expôs a parábola. Eusébio. Observa a conveniência da primeira parábola que Jesus propõe à multidão, não apenas dos então presentes, mas dos que viriam depois daqueles, atraindo a atenção de todos sobre suas palavras ao dizer: o semeador saiu a semear sua semente. São Beda. Esse semeador, convém entendermos assim, não é ninguém menos do que o Filho de Deus, que, saído do seio do Pai, ao qual não tinha acesso criatura,
veio ao mundo para dar testemunho da verdade. São João Crisóstomo. Aquele que preenche o universo inteiro não saiu indo de um lugar a outro, mas aproximando-se de nós revestido da carne. E Cristo, com razão, chama a sua vinda de saída. É que antes estávamos excluídos da presença de Deus. Tal como os revoltosos são condenados e banidos do reino, e o rei, caso queira oferecer-lhes a reconciliação, sai para encontrá-los e conversar com eles, até torná-los dignos novamente de se apresentarem no palácio real, assim fez Cristo. Teofilacto Diócrida. Saiu então não para dar fim aos seus agricultores, nem para queimar a terra, mas saiu, sim, para semear. A miúde, afinal, o agricultor que semeia sai por outras causas, não apenas para semear. Eusébio. Não poucos saíram da pátria celestial e desceram até os homens, não porém para semear, pois nem sequer eram semeadores, e sim espíritos enviados por Deus para cumprir o seu mistério. Moisés e os profetas que lhe seguiram não plantaram nos homens os mistérios do reino dos céus, porém, retirando os insensatos do erro da malícia e do culto dos ídolos, como que amanhavam as almas dos homens e as tornavam terras de pousio. Apenas o Verbo de Deus, semeador de toda a criatura, é que saiu para levar as sementes da Boa Nova, quer dizer, os mistérios do reino dos céus. Teofilacto Diócrida. O Filho de Deus nunca cessa de semear em nossas almas, pois semeia nelas sementes boas não apenas quando ensina, mas também quando cria. Tito Bostrense. Saiu a semear a sua semente. Ora, o semeador não tomou de empréstimo a palavra, uma vez que ele é por sua própria natureza a palavra do Deus vivo. A palavra, portanto, não é de Paulo nem de João. Eles só a têm porque receberam. Já Cristo semeia a própria semente, porque tira da sua própria natureza os seus ensinamentos. Por isso os judeus, espantados, diziam: como sabeis que as Escrituras não têm estudado? Eusébio. Aqui Jesus ensina que os que recebem as sementes se dividem em 2 graus. No primeiro estão os que se tornaram dignos da vocação celestial, mas caem por negligência e tibiez. Em Mateus, são determinados 3 níveis em cada grau, pois nem todos que fazem mau uso da semente desperdiçam-na do mesmo modo, e nem todos que dela tiram frutos recebem a mesma quantidade. Nosso Senhor expõe as 3 maneiras de perder a semente. Alguns, mesmo sem pecar, perdem essas sementes que lhes foram plantadas nas almas porque os espíritos malignos e demônios que voam pelos ares, ou os homens enganadores e astutos, aqui chamados aves do céu, as subtraem da sua intenção e da sua memória. Por isso acrescenta: ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Teofilacto Diócrida. Não disse que o semeador lançou uma parte das sementes ao longo do caminho, mas que a semente ali caiu. Pois quem semeia ensina palavras corretas e irrepreensíveis, mas essas palavras caem de vários modos nos ouvintes, dos quais alguns são chamados aqui de caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. São Cirilo. Todo caminho é ressequido e sem cultivo, porque todos o pisam e nenhuma semente nele afunda. Assim também, nos homens de coração indócil não penetra o divino conselho, de modo que nenhuma virtude pode ali brotar. Esses são os caminhos trilhados pelos espíritos imundos. Há ainda os que recebem uma fé superficial, que consiste da mera casca das palavras. À fé destes falta raiz, e a respeito deles se acrescenta: outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. São Beda. O pedregulho é o coração duro e indócil. A umidade está para a raiz que cresce da semente, assim como, em outra parábola, o óleo está para as lâmpadas das virgens. Tudo isto representa o amor e a perseverança na virtude. Eusébio.
Em alguns, ainda, a avareza, a busca de prazeres e as preocupações mundanas acabam por sufocar a semente que lhes foi confiada. Estes são chamados de espinhos, e a seu respeito é que se acrescenta. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. São João Crisóstomo. Como os espinhos não deixam a semente germinar, mas por sua espessura a sufocam, assim as preocupações da presente vida não deixam a semente espiritual dar fruto. Ora, deveria ser insultado o agricultor que espalhasse as sementes sobre espinhos, pedregulhos e caminhos. Não é possível, afinal, que a pedra se torne terra, ou que o caminho deixe de ser caminho, ou que os espinhos não sejam mais espinhos. Nas coisas espirituais, porém, não é assim. É possível, afinal, que a pedra se converta em terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos rareiem. São Cirilo. A terra rica e fértil são as almas boas e nobres, que acolhem a semente do Verbo nas suas profundezas, guardam-na e a alimentam. E é disto que fala o seguinte acréscimo. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. Pois o Verbo de Deus, quando penetra um espírito livre de quaisquer perturbações, lança raízes profundas, brota como espiga do trigo e é levada de modo adequado à sua perfeição. São Beda. Por fruto cêntuplo ou 100 por 1, devemos entender um fruto perfeito, pois o número 10 sempre significa a perfeição, já que de 10 preceitos consta o cumprimento da lei. Ora, 10 multiplicado por si mesmo dá 100, e por isso o número significa uma grande perfeição. São Cirilo. Ouçamos o sentido da parábola daquele mesmo que a inventou. Por isso segue. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São Basílio. A audição pertence ao intelecto. Assim sendo, por essas palavras, Nosso Senhor incita todos a ouvir com atenção suas palavras. São Beda. Sempre que encontramos essa advertência, quer no Evangelho, quer no Apocalipse de São João, devemos entender que as palavras em torno têm um sentido místico e devem ser sondadas com maior atenção. Então, os discípulos, por desconhecer o significado da parábola, perguntam-no ao Salvador, pois segue. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Não deve ninguém pensar, no entanto, que os discípulos perguntaram isso assim que Jesus terminou a parábola, mas, como diz Marcos, quando se encontrou só, os que o acompanhavam, junto com os 12, interrogaram-no sobre as parábolas. Orígenes. A parábola é um discurso sobre um acontecimento que não se passou como é contado, embora seja passível de acontecer, e que, através dos acontecimentos contados, aponta para outra realidade. O enigma, por sua vez, é um discurso contínuo em que algo é narrado como se tivesse acontecido, porém nem aconteceu nem é possível, mas tem algum significado oculto, como no livro dos Juízes. Foram uma vez as árvores para eleger sobre si um rei. Por outro lado, não aconteceu ao pé da letra o que Jesus conta nesta parábola, em que saiu o semeador a semear, mas é passível de acontecer. Eusébio. O Senhor ensina-lhes o motivo por que falava por parábolas às multidões, e por isso se acrescenta. Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. São Gregório Nazianzeno. Ao ouvires isto, não sais estabelecendo várias naturezas, como fazem alguns hereges, que pensam que é da natureza de alguns perderem-se e da de outros serem salvos, e que há ainda uma terceira classe de homens que, por sua livre vontade, podem escolher o bem ou o mal. Pelo contrário, as palavras do Salvador, a vós é concedido, acrescenta: a vós que o quereis, a vós que, simplesmente, sois dignos. Teofilacto Diócrida. Aos indignos de tamanhos mistérios, fala-se de modo velado, por isso se acrescenta. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender.
Pensam que veem, mas não veem, e ouvem por certo, mas não entendem. Cristo esconde-lhes isto para poupá-los de um prejuízo maior caso, conhecendo os mistérios de Cristo, os desdenhassem. Quem, afinal, compreende algo e depois menospreza, será castigado com mais severidade. São Beda. Com justiça, apenas ouvem parábolas aqueles que, fechando os sentidos do coração, não fazem caso de conhecer a verdade, esquecidos do que dissera o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São Gregório Magno. O Senhor dignou-se explicar o que dizia para que soubéssemos buscar o significado até mesmo do que ele não quis por si mesmo esclarecer, pois segue. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Eusébio. Há 3 causas de destruição da semente lançada em nossas almas. Alguns destroem a semente enterrada em si, dando ouvidos, sem prestar muita atenção aos que os querem enganar. Sobre estes, diz Nosso Senhor: os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. São Beda. Estes são os que, sem fé, sem inteligência, sem mesmo experimentar na prática o seu valor, escutam a palavra de Deus, mas não se dignam de tentar compreendê-la. Eusébio. Alguns, por não acolherem no fundo da mente a palavra de Deus, deixam-se perecer frente a qualquer adversidade. Sobre estes fala Nosso Senhor: os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. São Cirilo. Estes homens, entrando na igreja com alegria, prestam atenção aos divinos mistérios, mas com uma vontade ligeira. Mal saídos da igreja, esquecem-se dos sacros ensinamentos. Se a fé cristã não anda agitada pelas ondas do mundo, permanecem fiéis. Ao tempo de perseguições, porém, pensam apenas em fugir ao perigo, porque sua fé não tem raiz. São Gregório Magno. Muitos apresentam inícios promissores de boas obras, porém, assim que as tentações e adversidades começam a acabrunhá-los, deixam de lado seus projetos. A terra pedregosa faltou a umidade e por isso não conseguiu levar à maturidade o que nela havia germinado. Eusébio. Alguns, porém, sufocam a semente que lhes foi enterrada com a preocupação das riquezas e os encantos dos prazeres, que são como espinhos sufocantes. Sobre estes acrescenta-se: aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. São Gregório Magno. É estranho que o Senhor equipare os espinhos às riquezas, já que aqueles picam, estas atraem. Não obstante, são espinhos, porque, picando os pensamentos, dilaceram a mente, e depois de arrastarem ao pecado, infligem feridas até sair sangue. Ora, são 2 as coisas que ele associa às riquezas: os cuidados e os deleites, porque, através da preocupação, oprimem a mente e, através da abundância, a dissipam. Além disso, sufocam a semente, porque estrangulam a garganta da mente com pensamentos importunos, não deixando que o bom desejo entre no coração. É como se proibissem a entrada do sopro vital. Eusébio. Nosso Senhor disse estas coisas por sua presciência, e os fatos as verificam. Não é por outro motivo, afinal, que muitos abandonam os preceitos da reverência a Deus, senão por algum daqueles preditos por Cristo. São João Crisóstomo. Para abarcar em poucas palavras muitas coisas, todos esses tipos abandonam bem, uns por serem negligentes em ouvir, outros por serem delicados e fracos, outros ainda por terem se tornado como que escravos dos prazeres e das coisas do mundo. É boa esta ordem que parte do caminho, passa pelo pedregulho e acaba nos espinhos, pois há necessidade primeiro de memória e cautela, depois de fortaleza, por fim de menosprezo pelas coisas presentes.
Em seguida, Nosso Senhor estabelece a boa terra como contrária ao caminho, ao pedregulho e aos espinhos, acrescentando que o que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Pois os que estão ao longo do caminho não retêm a palavra, mas o diabo lhes rouba a semente. Os que estão no pedregulho, por sua fraqueza, não suportam com paciência as investidas das tentações. Os que estão nos espinhos não dão fruto, mas são sufocados. São Gregório Magno. A terra boa, portanto, dá fruto através da perseverança, porque não podemos fazer nenhum bem se não tolerarmos com equanimidade os males dos próximos. Dão fruto, pois, por sua perseverança, porque, recebendo os açoites com humildade, após os açoites, são acolhidos com gozo no descanso celestial. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.